Boa noite, Ludwig. Que bom que você está aqui conosco e tenho certeza que vamos ser honrados essa noite ao ouvir a sua interpretação ao piano. Conta um pouco quem é você. Pois não, gente. Prazer estar aqui, fazer parte da pauta cultural musical da Igreja Adventista Sétimo Dia, Central de Curitiba. Falando em Curitiba, estou aqui há 7 meses, sou gaúcho, 31 anos. Tive uma carreira pianística, não digo breve, digo que ela foi realmente marcante. Comecei a tocar oficialmente aos 7 anos e me afastei entre os 18 e 19 anos. Mas algo me chamou a atenção, acho que foi um chamado, um sentimento de dever, para que eu pudesse voltar a tocar, a performar, porque a minha mãe me falou uma coisa muito interessante uma vez. Ela disse que o piano seria uma porta aberta para mim constantemente. E então, eu vim tocar, na verdade, um repertório proposital que determina como seria a minha performance, como seria meu sentimento, como seria o meu estado de espírito. E eu acho que vocês realmente vocês vão conseguir absorver. Portanto, eu escolhi 2 peças de Chopin e também uma de Debussy. Debussy é romântico e o Chopin também, mas Chopin é um pouco mais bucólico, melancólico, e Debussy é um pouco mais alegre, um pouco mais altivo, mas todas as 3 peças têm um potencial divino e técnico. Começando, eu gostaria de apresentar a vocês o Clair de Lune, ou o Luar, o Clarão da Lua, do Claude Debussy. Em segundo ato, Noturno número 20, Chopin. E em terceiro e último, Fantasia e Improviso, também Chopin. Muito obrigado. E como eu já disse, é uma honra estar aqui. Uma boa noite a todos.
Muito obrigada, Ludwig, por fazer esse prelúdio, esses momentos prévios hoje aqui, neste concerto da orquestra da Igreja Central. Nesta noite, você nos abrilhantou com essa interpretação, com esse teu dom. Que você continue louvando a Deus desta forma também. Aos músicos da orquestra, também Deus abençoe a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Boa noite, orquestra. É uma noite maravilhosa, uma noite de festa. E nós estamos aqui para te convidar a estar na presença do Senhor através dessas músicas. Nosso agradecimento ao Ludwig Nascimento por ter tamanho brilhantismo, né, com a execução dessas peças. Que o Senhor seja louvado na sua vida e na vida de cada um. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas com essas mensagens. E, neste momento, vamos dar abertura também ao concerto de inverno da Orquestra Adventista de Curitiba. A sua presença muito nos alegra e você, internauta, que está aí, nos acompanhe. Hoje temos muitas surpresas nesta apresentação. Nós queríamos convidá-lo a sentir-se a sentir essas melodias e também sinta-se abraçado, né? Porque a melodia, a arte em si, ela alcança muitos corações para se tornarem aquecidos e também apresentar diante de Deus o seu coração. Neste momento, nós vamos convidar aqui o pastor Wesley Zukowski, que vai... Oh, que bom. Realmente era ele, né? É ele. Então, vamos convidar aqui o pastor Paulo Bravo para dar início a esse momento, né? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer em especial a presença de Deus, que sempre está conosco, e, mais uma vez, agradecer a nossa orquestra. Isso é um ministério que tem sido muito usado por Deus, e a gente ora, a gente luta, a gente busca a bênção de Deus sobre a vida de cada um, e que Deus continue se manifestando na nossa vida e na vida de vocês, através da música. Vamos nos colocar em pé e vamos erguer uma prece ao Senhor. Senhor Deus, é sempre uma honra quando podemos estar na Tua casa de oração. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado a cada momento e em todos os lugares. Mas quando nos reunimos em Teu nome, isso nos fortalece, é bom para a gente se sente bem com isso. E hoje viemos aqui para Te louvar. Esse é um programa musical, esse é um concerto, é uma audição, e eu tenho certeza de que as músicas nos elevarão ao Teu trono da graça, Senhor. Por favor, fala a cada um de nós através destas músicas. Que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja exaltado. Que cada um dos músicos aqui agora seja completamente vazio de si mesmo, para que o Teu Espírito tome conta de cada um, a fim de que a Tua mensagem nos alcance através dessa música, Senhor. Aqueles que nos acompanham à distância pela internet, que o Senhor possa estender essa bênção e a Tua proteção sobre cada um deles também. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, podem se assentar.
Meus irmãos, é muito bom estar com vocês aqui nessa noite de frio, né? Para mim é muito frio, né? Porque um goiano aqui em Curitiba sente muito frio. Mas é gratificante para nós da orquestra trazer um pouquinho da mensagem musical, né, que nós fazemos no nosso ministério. Hoje nós escolhemos tocar sobre a graça de Jesus. Maravilhosa graça. É por ela que nós temos a oportunidade de termos a vida eterna, de chegar à vida eterna. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a sua graça, ela não vem sozinha, né? Ela vem acompanhada de algumas coisas, alguns benefícios. E nós vamos começar a tocar sobre esses benefícios que a graça faz em nós como cristão. Porque quando nós somos salvos, nós somos transformados por essa graça. E quando o cristão ele é transformado, ele sente prazer em cantar louvores. E essa é a primeira música que nós vamos tocar. É uma poesia acompanhada dessa melodia que fala do louvor ao nosso Deus. Depois nós vamos tocar sobre como Deus ele é digno e ele é amigo, é fiel a nós, né, os seus filhos. Tu és fiel, Senhor. E depois nós vamos tocar sobre uma melodia muito conhecida da igreja, né? Foi gravada pelo nosso Quarteto Arautos do Rei. Busquem a Jesus. Então esse é o nosso primeiro bloco de músicas desta noite.
pedir algo para a igreja, que quando a gente sai por aí tocando, né, a gente não tem o costume de aplaudir. A Igreja Central tem mais esse costume, mas a gente pede muitos irmãos que digam amém bem forte, porque esse amém é que a gente sabe se o concerto está sendo bom, né? Se os irmãos estão gostando e estão apreciando, né, os louvores desta noite.
Oi. Seguindo, então, nosso concerto desta noite, quando nós somos agraciados, graça divina, nós vamos beber na fonte, no manancial de toda. Esse é um hino muito bonito, e é um hino que fala dos nossos dons, dos nossos mananciais. Manancial de toda bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam. Nós só vamos ter os dons de Deus, se nós formos beber na fonte que é Cristo. Essa música, ela vai ter um solo do Gustavo Antoniakomi, acho que todos lembram dele, né? O Gustavo tocou com a gente um tempo. Hoje ele está nos Estados Unidos estudando violoncelo, né? Agora ele está passando as férias aqui no Brasil e está aqui conosco novamente para matar a saudade. Então, a primeira a sequência da música, Manancial de Toda Bênção. Nós que temos a graça de Cristo, que buscamos essa graça, temos a esperança. E a nossa esperança maior é ver Cristo voltar nas nuvens do céu e encontrar com os nossos familiares, nossos entes queridos. Então, uma música também muito bonita, muito conhecida no nosso inário, Bela Manhã. É uma música que é um poema sinfônico, Finlândia, composto por um compositor, né, clássico. Mas ela foi adaptada ao nosso inário, porque ela é muito linda, né? Hoje é o hino nacional da Finlândia. Mas ela está no nosso inário com uma poesia muito bonita, falando sobre jubilai, jubilai, né, na manhã da ressurreição. E, para concluir esse segundo bloco, nós vamos remeter lá no Calvário, onde Jesus foi crucificado. É uma música muito bonita. Se vocês prestarem atenção nessa música, vocês vão se sentir como se você estivesse lá no monte do Calvário, vendo Jesus sendo crucificado, porque a música nos remete a isso. Que Deus possa ser louvado com essas 3 músicas que seguirão agora.
Amém? Vocês estão gostando, gente? Diz que a música é uma arte em que remete à expressão do nosso sentimento, mas muitas vezes elas falam mais que as palavras. A nossa mensagem nessa noite é para conduzi-lo aos pés da cruz. Mas, como sempre, a arte é alguma coisa muito engenhosa, né? Ela sempre nos traz muitas surpresas. E nós temos uma surpresa para vocês nessa noite, tá? Reserva-se sempre para o final, né? Mas antes dessa surpresa, nós queremos agradecer aqui o Gustavo, né? Que quando ele vem ao Brasil, ele sempre nos prestigia. Nossa, muito obrigada. É gente de casa, esse garoto aqui, fantástico. Também o João, né? O João, muito obrigada, João, pela sua presença. Ele veio de tão longe, Santa Catarina, mas está aqui nos prestigiando, preocupou-se em vir participar desse concerto. E a presença do pastor, o pastor Wesley Zukovski, né? Nós agradecemos a presença, ele é pastor e diretor do IAESC, o internato, e também apresentador do programa Comportamento. Né? Nosso agradecimento. E hoje ele nos traz o nosso segredo, né, é com ele, a nossa surpresa é com ele, está nas mãos dele. Né? Então, nós agradecemos a sua presença, como dos demais também. Pastor Wesley, é com você agora. Boa noite, jovens. Muito bom estar com você aqui nessa noite tão especial. É um privilégio poder estar junto com essa orquestra. É a primeira vez que eu posso ter o privilégio de conhecer a orquestra e tocar um pouquinho junto com ela. Obrigado. Cadê o maestro? Foi se esconder ali atrás, né? Então, obrigado, Dulce, aí, pela oportunidade de poder estar junto com a orquestra. Porque ela me pediu para fazer a mensagem, mas eu falei, se a orquestra vai tocar, porque eu não posso tocar junto. Não é porque eu já estou com mais de 50 anos que eu tenho que ficar fora disso. Antes da mensagem, nós temos uma apresentação musical, também de um hino Vivifica a Tua Igreja. Esse arranjo eu vou fazer junto com o João Pedro. Alguns aqui talvez ficaram bravos comigo, né? Porque o João Pedro foi estudar lá no IAESC. Mas não se preocupem, é porque o João Pedro, ele daqui uns anos volta para cá ainda melhor. Então é muito bom poder tê-lo na nossa orquestra lá do IAESC. E hoje ele está aqui conosco para nós fazermos essa música e que, por uma incrível coincidência, vai ser acompanhado no piano pela Casey, que é filha do meu xará, pastor Wesley Payer, do qual nós temos muitos pontos em comum, além do nome igual, né? Da pronúncia igual, porque a letra só que é diferente. Pastor Wesley estudou teologia comigo, se formou comigo, nós dois fomos trabalhar em Santa Catarina, ele por um tempo morou junto comigo em evangelismo na cidade de Imbituba, depois ele foi ser pastor da minha família em Joaçaba, como pastor, e eu fui pastor da família dele em Benedito Novo, quando eu era distrital de Jaraguá do Sul. Então nós temos muitos pontos em comum. Eu toco violino, ele tocava trompete, depois ele abandonou o trompete para tocar gaita de boca, mas eu fico feliz que a filha não foi assim na conversa do pai e decidiu estudar. Né? E é muito bom ter você aí para nos acompanhar agora nessa música de louvor a Deus com os violinos. Se eu usar o microfone no bolso aqui, funciona? Ok.
Tema dessa noite, motivo do concerto da orquestra e das melodias para reflexão, é a graça. Para quem não me conhece, eu sou o diretor do melhor internato catarinense do mundo, Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina, um internato localizado próximo de Joinville e que já há 10 anos tem preparado, desenvolvido e promovido adolescentes para a excelência na sua profissão e na cidadania. E sempre é um privilégio poder ter alunos aqui de Curitiba. Sempre temos alunos aqui da Igreja Central e vocês podem confiar a nós, seus adolescentes. O IAESC é um colégio especializado em internato de ensino médio. Não temos curso superior e não teremos. Ali é o lugar para os alunos se prepararem para Enem, para vestibular e para a vida eterna principalmente. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, nós encontramos uma alusão nesta carta em relação à graça. Tito, capítulo 2, no versículo 11, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta expressão deixa claro que cada ser humano que vive, que viveu nessa terra e que ainda vai viver, através da graça de Jesus Cristo, poderá ter a salvação. O tema da graça, ele tem sido utilizado já há milênios, porque ele é um bálsamo para o pecador arrependido. Ele é o que dá paz a uma pessoa em meio ao sofrimento. É óbvio que no decorrer da história, muitas vezes, alguns utilizaram a desculpa da graça para pecar, o que isso não é endossado pela palavra de Deus. Mas eu queria hoje abordar um dos aspectos relacionados com a importância e a necessidade da graça na vida do cristão. E eu convido você a abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 e 10. Palavras do apóstolo Paulo, aonde ele diz o seguinte. O contexto desses versículos foi o grande pedido que o apóstolo Paulo fez para que Deus tirasse o espinho na carne, e ele fez isso durante 3 vezes, mas Deus respondeu a ele, a partir do verso 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós encontramos o termo graça desde o Velho Testamento. Se você, por exemplo, ler a história de Noé, a Bíblia diz assim, e Noé achou graça diante de Deus. Eu fico imaginando esse termo tão bonito, Deus olhando para a humanidade perdida, pecadora, degenerada, desobediente, e entre aquele caos social na humanidade da época, ele percebeu a Noé. E Noé, que era homem justo, achou graça diante de Deus. Eu fico imaginando hoje, será que o mundo de hoje é melhor do que o do tempo de Noé? Será que a população do planeta hoje está se comportando melhor do que as pessoas no tempo de Noé?
essa sociedade deturpada, degenerada, corrupta. E Deus olhando para o planeta hoje, se Ele olha para você, que impressão Ele tem? Será que Ele poderia dizer, o João achou graça, a Maria, o Antônio, a Débora, o Felipe? Ao Deus olhar para você nesse mundo corrupto, será que Ele poderia dizer, esse achou graça diante de mim? No Novo Testamento nós encontramos já no início da história de Jesus Cristo, quando fala que Maria também achou graça aos olhos do Senhor. A graça, nesses dois casos, ela estava associada especificamente sobre personagens que viviam uma vida piedosa, uma vida pura, uma vida de obediência e uma vida de submissão à vontade de Deus, porque Noé recebeu uma missão difícil, assim como Maria recebeu uma missão difícil. Agora vem o apóstolo Paulo e diz que ele vai se gloriar, vai ter prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Quando Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus estava dizendo, Paulo, se prepare, a vida não é só pétalas de rosa, haverá os espinhos. Como você enfrenta os espinhos da vida? Temos que olhar para o passado e olhar para o exemplo de algumas pessoas. Se nós olharmos para os valdenses, ano passado eu tive o privilégio, ao visitar a minha filha, cujo marido é pastor ali em Genebra, nós tivemos o privilégio de ir até a cidade de Torre Pellice, na Itália, fica perto de Turim, a cidade dos valdenses. Eu desde criança me encantava com a história dos valdenses, porque na minha casa não tinha televisão, na sala tinha um armário grande cheio de livros, e entre tantos livros havia um que eu descobri chamado Heróis de Todas as Épocas. Com 9 para 10 anos de idade, eu li esse livro sobre os valdenses. E ficaram marcados na minha mente o nome da cidade de Torre Pellice, o Vale de Angronha e o Piemonte. Eu fiquei como criança assim, estarrecido, impressionado com a história da coragem e a fidelidade dos valdenses. E eu estive visitando, ainda hoje em Torre Pellice existe uma escola dos valdenses entre as montanhas do Vale de Angronha, que está preservada para visitação. Ali ao lado dessa escola existem 2 apartamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que funcionam como um hotel. O apartamento tem roupa de cama, tem toalha, tem a cozinha toda arrumada, com fogão a gás, com fogão a lenha, tem lenha para você fazer fogo, e lá geralmente é frio, né? E é maravilhoso porque, sabe quanto custa para você dormir lá nesse apartamento da Igreja Adventista? Sabe quanto? É você que diz o preço. Fiquei com a minha família hospedado lá uma noite, e uma senhora lá da cidade que cuida desse apartamento, ela disse, amanhã quando vocês forem embora, vocês podem passar aqui para acertar. E aí quando estava indo embora, passamos lá na casa dela, e a gente perguntou, quanto custa? Ela disse assim, vocês é que sabem, vocês dão o que vocês acham por bem. Então você que é brasileiro, você quer fazer um turismo barato lá na Itália, conhecer a cidade dos valdenses, você pode ir lá. Eu, como sou uma pessoa de recursos limitados, eu dei apenas 80 euros por 5 pessoas. Né? Quando 80 euros você paga por uma noite de hotel para uma pessoa lá. Mas eu fiquei feliz, né? A Igreja Adventista pensa no público brasileiro também. Lá nesse lugar, eu pude olhar aquela escola dos valdenses, de pedra, e tem uma placa que conta um pouquinho da história dos valdenses. O jovem valdense ficava durante 4 anos no período de inverno, ali naquele lugar, estudando a Bíblia, se preparando para ser missionário. Quando terminava os 4 anos de preparo, de estudo,
ele ficava 1 ano em reclusão para amadurecimento espiritual. E então, no final desse 1 ano, ele fazia parte de como se fosse um congresso dos valdenses, onde eles eram ordenados missionários. E tendo sido ordenados missionários, eles eram enviados de 2 a 2. E eles faziam um juramento. O juramento deles era o seguinte, que eles iriam como missionários e fariam a sua missão enquanto tivessem forças ou até chegar ao martírio. Eles não tinham aposentadoria. Aqui no Brasil todo mundo discute, né? O governo quer tirar o tempo de aposentadoria do povo, todo mundo quer se aposentar. Os valdenses não tinham aposentadoria. O voto que eles faziam é que eles pregariam o evangelho enquanto tivessem forças ou se fossem levados ao martírio. E ali no século XIV, XV e XVI, milhares e milhares de valdenses foram enforcados em praça pública ou queimados em praça pública, através da Santa Inquisição. Foi um período terrível da história. Mas você pode imaginar que aqueles valdenses que suportaram a tortura e a morte por causa do Evangelho, eles sabiam o poder da graça na vida deles. Porque a graça não é apenas algo lindo, maravilhoso para você sentar no sofá e sentir feliz. A graça, ela te sustenta na hora do sofrimento. Quando você está sofrendo, você é capaz de descansar nos braços de Deus e dizer, meu Deus, que faça a tua vontade na minha vida. Você confia nesse Deus? Você entrega a sua vida totalmente a esse Deus, que através da sua graça lhe dá a salvação? O povo valdense sofreu muito. Os soldados papais, eles invadiam as pequenas vilas dos valdenses a cavalo e eles capturavam as crianças valdenses e levavam para conventos, para ficarem ali o resto da vida. Era a intenção, tirar da cabeça daquelas crianças as crenças na palavra de Deus e a sua fé. E assim famílias valdenses eram desfilhados constantemente pelos soldados papais. Eu estive numa caverna ali perto de Torre Pellet, onde cabiam de 200 a 300 valdenses, onde eles faziam o seu culto escondido, porque era proibido fazer um culto que não fosse o culto ao Papa. Desculpa eu ser duro e falar isso, mas é a verdade e a história, ninguém pode negar a história. O Papa já pediu perdão sobre essas coisas. O Papa esteve lá em Torre Pellet, há 2 anos atrás, pedindo perdão aos valdenses por tudo que a Igreja Católica fez com eles, né? Mas é a história. Numa dessas cavernas, uma ocasião, os exércitos papais estavam vindo para destruir a vila dos valdenses. Eles entraram na caverna. E ali, mais de 2.000 valdenses com as suas crianças. Os soldados encheram de lenha na boca da caverna e folhas secas e atearam fogo. E a fumaça invadiu a caverna e matou asfixiados todas aquelas pessoas que estavam ali dentro. Período difícil. Por que aqueles valdenses morreram? Porque eles decidiram ser fiéis a Deus. Mas a graça de Cristo, naqueles momentos mais difíceis, fez com que eles se mantivessem fiéis. Eu encerro mencionando a experiência de um missionário inglês. Missionário inglês que foi trabalhar na China, onde na época havia a hoje chamada rebelião Boxer. Os Boxers eram rebeldes chineses que praticavam lutas marciais. Eles tinham algumas políticas, eles queriam derrubar o governo, e eles eram contra a religião e eles eram contra os estrangeiros. Eles eram nacionalistas, queriam estabelecer uma China totalmente nacionalista, sem interferência de estrangeiros e sem a interferência de crenças ou religiões estrangeiras. E o missionário inglês
que estava lá pregando o evangelho, foi preso por um grupo desses rebeldes. E o levaram a uma pequena casa nas montanhas, e ali deram a ele a oportunidade de se retratar de sua fé e de prometer que não pregaria mais o evangelho e que ele voltaria para o seu país. Aquele missionário olhou para aqueles rebeldes e disse: se eu sair daqui, eu vou pregar desse Jesus que fez tudo por mim, deu a vida por mim. Aqueles rebeldes pegaram um facão e sobre um cepo cortaram as mãos daquele missionário e os pés. Olharam para aquele missionário em meio à dor, perdendo sangue, e disseram: você ainda pode sair vivo, talvez consiga sair vivo. Você se retrata da sua fé, nos promete que não vai mais pregar e volta para o seu país? O missionário disse: se eu sair daqui vivo, eu vou falar desse Jesus que morreu por mim. Os rebeldes, então, irritados, com um machado, cortaram os braços do missionário, cortaram as pernas, e ali se revolvendo naquele sangue que jorrava das suas artérias, os rebeldes olharam para ele rindo e disseram: e agora? Você ainda tem alguma coisa a dizer? Aquele missionário, cheio da graça de Deus, com tranquilidade, olhou para aqueles rebeldes e disse: sim, eu tenho. Por favor, mandem um recado para o meu filho na Inglaterra, para que ele venha para a China e tome o meu lugar. E alguns minutos depois, ele perdeu sua vida. Como enfrentar momentos difíceis? A graça de Deus, ela não é apenas para salvar você que tem uma vida tranquila e confortável. A graça de Deus é para lhe dar forças na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora que você tem que enfrentar uma perda. Como você tem enfrentado as perdas da sua vida? Como você tem enfrentado as dores e as tragédias da sua vida? Lembre-se, a graça de Deus pode lhe dar um sentimento de paz em meio às piores tempestades. A última música que nós vamos apresentar nessa noite, Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Essa música foi composta por John Newton. Era um homem devasso, ele era mercador de escravos, e numa grande tempestade, onde ele imaginou que iria morrer, ele, ao sobreviver, decidiu que ele teria que mudar de vida. E ele utilizou alguma melodia que ele ouviu daqueles negros cantando no navio e escreveu essa música, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. E essa música, ao você ouvir essa música, lembre-se que essa mensagem tocada, ela pode trazer à sua memória a lembrança daquilo que Jesus Cristo fez por você. Ouça, medite em oração nesta melodia.
você no coração sente o desejo de dizer para Deus: meu Deus, eu aceito a tua graça. E mesmo em meio a dificuldades que eu possa enfrentar, eu quero me manter firme ao teu lado. E vou confiar que a tua graça vai me dar força. Se tem esse desejo no coração, se tem essa oração, esse pensamento, fique em pé agora, eu quero orar com você. Bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão, onde através da música, nessa noite, nós sentimos o Teu amor, sentimos o Teu perdão e também sentimos a Tua graça. Nós somos muito gratos, Senhor, porque a morte de Jesus Cristo, o sangue derramado, o sacrifício supremo, nos deu a condição de termos a salvação e de graça. Nos ajude a aceitar esse presente. Aqui está, Senhor, a tua igreja em pé. Eles vão sair daqui. Nós não sabemos o futuro de cada um. Que lutas terão que enfrentar, que dificuldades, que problemas, algum sofrimento, alguma perseguição. Mas, Senhor, que a tua graça os acompanhe. E que nos momentos difíceis que cada um possa encontrar, lembre-se e sinta a tua graça e sinta a tua presença e assim receba forças para suportar os momentos difíceis. Dá-nos, Senhor, uma noite feliz em tua companhia e uma semana abençoada. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.